Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início ao nosso aulão de revisão referente ao concurso da área educacional da Prefeitura de Quatro Barras. Nesta aula, nós vamos trabalhar os pontos mais relevantes para a prova de vocês, né? Nós não vamos trabalhar aqui todo o conteúdo do edital, porque todo o conteúdo do edital ele foi trabalhado no decorrer do curso e também para quem não fez o curso preparatório comigo, estudou aí por conta, fez, né, o estudo de todo o conteúdo durante esse tempo. Hoje trabalharemos especificamente conteúdos mais relevantes, conteúdos que nós, professores de concurso público, diante da nossa experiência, diante aí de trabalharmos, né, constantemente com os certames e também de termos participado de alguns anteriormente, verificarmos que são mais cobrados na prova de vocês. Eu deixei lá no grupo do WhatsApp esse mesmo slide aqui para vocês, né? Eu deixei em PDF, para quem precisar, né? Para quem quiser fazer um acompanhamento aí mais próximo, que não fique aí na tela tão distante, possa acompanhar os tópicos que serão elencados aqui nesta aula. Vamos lá, então. Vamos dar início efetivamente aos nossos trabalhos. Antes de eu colocar aqui para vocês aqui realmente os conteúdos relativos a cada área do conhecimento, eu gostaria de falar um pouquinho e de maneira bem breve sobre a banca Univida, né? É uma banca que ela é nova dentro aqui do nosso estado, né? Aqui, ou melhor, dentro da nossa região, Curitiba e região metropolitana, né? Nós aí nos deparamos com essa banca neste concurso, e o que eu consegui analisar desta banca? Essa banca, ela trabalha muito com a questão interpretativa, tá? Ela não trabalha tanto com a questão podemos dizer num linguajar mais popular, da decoreba, né? Ela não trabalha aí tanto com essa questão, ela procura trabalhar mais a questão interpretativa, aonde ela traz ali verdadeiro e falso, ela traz para que vocês assinalem alternativas que trazem sequências corretas ali de informações, né? No caso ali, um exemplo, as alternativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas, as alternativas 1, 4 estão corretas, as alternativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas, elas correlacionam a resposta com também essa parte interpretativa do candidato. Então, por isso que, né, lá na minha aula de língua portuguesa, eu sempre foco na questão da interpretação e compreensão textual, porque a interpretação e a compreensão de texto, ela vai estar com você durante toda a sua prova, não somente na prova de língua portuguesa, mas em qualquer área do conhecimento vai exigir de você esta questão interpretativa. Então, a banca Univida, ela tem esse perfil, o perfil de trabalhar aí a capacidade, a apropriação interpretativa do candidato, tá? A questão ali mais da decoreba que nós falamos, é mais a questão das legislações, né, que acaba aí tendo que ser na íntegra, porque não há como modificar os termos, né, porque a legislação é algo ali realmente fixo, é algo complexo que não pode ser mudado. Os artigos, eles não podem ser alterados. Se os artigos de uma legislação for alterado, ele acaba perdendo o seu sentido, acaba perdendo a sua integralidade, né, a sua legalidade. Então, por isso que as legislações são cobradas na íntegra, mas demais conteúdos, tudo na base da interpretação, ok?
Então, vamos aqui iniciar os pontos mais relevantes de cada área do conhecimento, tendo como princípio aqui a língua portuguesa. O que eles vão cobrar mais de vocês na prova em língua portuguesa? Interpretação e compreensão textual, a ortografia, o seu regramento simples, e a gramática, as classes de palavras e a sua utilização. Quando falamos em interpretação e compreensão textual, nós precisamos ter em mente a diferença desses dois termos, para que nós possamos identificar na nossa prova o que eles estão pedindo para nós e possamos encontrar a alternativa correta. Então, quando eu estou compreendendo um texto, compreendendo uma informação, eu estou retirando deste texto, desta mensagem, informações explícitas, informações que estão claras, que estão evidentes para mim nesse texto, nessa mensagem. Estão ali escritas claramente. E quando eu estou interpretando um texto, uma mensagem, uma informação, eu já estou indo além. Eu estou indo através também de inferências que não estão explícitas no texto. Eu consigo tirar conclusões a mais a partir do que está escrito naquele texto. Então, eu tenho também as conclusões a partir de elementos implícitos do texto. E, por isso, vocês prestem muita atenção no momento dos enunciados, porque eles podem colocar lá, interpretando o trecho a seguir, ou a partir da interpretação do texto, ou a partir da interpretação do primeiro parágrafo, a partir da interpretação deste trecho, encontre a alternativa correta. E se eles pedirem a partir da interpretação, vocês precisam ir além do que está escrito. O que está escrito, você estaria compreendendo aquele texto, aquela informação, e não interpretando. Digo isso porque eu já vi acontecer em concursos públicos, ali, né, eles colocarem as alternativas numa interpretação, numa questão de interpretação e compreensão textual, aí aparecerem ali as informações claras que estavam no texto, e eles colocaram uma informação que era através da interpretação, que era implícita no texto, e pediram para os candidatos, a partir da interpretação do texto, encontre a temática principal desta obra. E o que a maioria do pessoal fez? Pegou ali a informação clara que estava nas alternativas e marcou um X. E estava errado, porque eles pediram a partir da interpretação, tinha que ir além, e o candidato não foi além, ele não tirou as informações que estavam ocultas, implícitas no texto, e acabaram perdendo a questão. Então, é muito importante vocês analisarem com bastante cautela, com bastante calma os enunciados, para ver o que realmente está sendo solicitado para vocês. E outra coisa, assinalem, marquem no caderno de questões, né? Tá pedindo ali interpretação, façam um círculo, sublinhem. Por quê? Porque isso vai chamar a atenção de vocês, vai ativar o cérebro de vocês, para que vocês realmente encontrem a alternativa correta. Porque só na leitura, no passar de olho, quando você retornar, você pode não se atentar à informação precisa e acabar marcando uma alternativa incorreta. Então, assinalem, marquem, sublinhem, sinalizem da melhor maneira para a visualização de vocês, tá? A questão ortográfica, eles vão cobrar de vocês de uma maneira simples, né? A escrita de palavras com S, com Z, com SS, com C cedilha, é aquela questão bem simples mesmo, a parte da escrita, da ortografia, para ver se vocês dominam a escrita, por quê? Porque professor
precisa ter o domínio, né, aí mais completo possível dentro da parte escrita. Também eles podem cobrar um pouquinho, que eu não coloquei aqui, mas eles podem cobrar um pouquinho sobre pontuação, né, perguntando ali se retirarmos a vírgula do trecho a seguir, este trecho modifica o seu sentido ou permanece com o sentido inicial? Né? Eles podem trazer aí essas questões para que vocês identifiquem ali se uma vírgula ela acaba mudando o sentido daquele trecho ou não. A gramática, eles trabalharão ali a questão de substantivos, adjetivos e tempos verbais. É o que eles mais gostam de trabalhar. Então, substantivo. Substantivo, nós sabemos que são todas aquelas palavras que nomeiam os seres, os objetos, né? Que elas trazem os nomes, tanto ali para grupos ou para em específico. Enquanto os adjetivos, eles vão caracterizar esses seres, esses objetos, né? Eles vão trazer características aos substantivos. E nós sabemos também que os substantivos, eles são uma classe gramatical variável. Por quê? Porque ela vai variar de acordo com o número, gênero e grau deste substantivo, né? O número, se vai ser singular, se vai ser plural, se vai ser apenas um, se vai ser mais de um. O gênero, se esse substantivo é feminino, se esse substantivo é masculino. E também ali o grau, né? Aumentativo, diminutivo, são questões ali bem simples que vêm nos acompanhando desde o início ali das nossas atividades acadêmicas, desde o início do nosso ensino fundamental, anos iniciais, né? Então, eles podem colocar ali para identificar os adjetivos, identificar os substantivos, e se é um substantivo também próprio ou comum, qual é o gênero desse substantivo. Então, eles podem trazer esse tipo de questão para vocês. Já os adjetivos, eles também vão variar aí de acordo com o gênero, número e grau. Por quê? Porque eles estarão relacionados ao substantivo, né? Então, o adjetivo, ele vai sempre caminhar em conjunto com o substantivo. Então, se tiver a flexão do substantivo, também teremos a flexão do adjetivo, certo? E para que a gente possa aí, né, diferenciar o substantivo do adjetivo, é sempre lembrar que o substantivo ele traz o nome daquela, entre aspas, coisa ou daquela pessoa, daquele objeto, daquele lugar. E o adjetivo, ele vai caracterizar, né? Ele vai trazer ali a característica, a especificidade deste objeto, deste lugar, desta pessoa, enfim. Agora, os tempos verbais. Os tempos verbais, dentro da gramática, eles vão indicar o quê? Eles vão indicar para nós o momento que uma ação está acontecendo. Porque nós sabemos que os verbos, eles nos indicam ações. E os tempos verbais, eles vão nos trazer o momento que essa ação acontecerá ou está acontecendo, né? E os tempos são presente, pretérito e futuro. E o pretérito nós também vamos poder encontrar através da terminologia ali passado, né? Então nós sabemos que esses são os tempos verbais. E os tempos verbais, eles vão se dividir de acordo com modos verbais. Então, nós temos que prestar atenção que nós temos tempos verbais e nós temos modos verbais, né? O tempo é o passado, presente e futuro. E os modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo. E aí, cada modo vai
trazer aquela respectiva ação, aquele respectivo momento da ação, que é o presente, pretérito e futuro. Pode ser presente do indicativo, pode ser presente do subjuntivo, pode ser ali pretérito do indicativo, né? E como que nós caracterizamos estes modos verbais? O indicativo. O modo verbal indicativo, ele vai expressar uma ação que acontece no momento daquela fala, uma certeza ou uma possibilidade, né? Um exemplo ali, o aluno entendeu, ele está trazendo naquele momento o que aconteceu. Então, o indicativo já diz, né? Ele indica, ele traz aquela informação dentro da sua complexidade, dentro da sua certeza. Já o modo subjuntivo, o modo verbal subjuntivo, ele vai expressar uma ação hipotética, um desejo ou uma possibilidade. Lembrando sempre que esses modos verbais, eles precisam estar acompanhados dos tempos verbais, né? Então, ali, no caso do presente, do subjuntivo, ele vai trazer uma ação hipotética de algo que poderia estar acontecendo, tá? E o imperativo expressa uma ordem. É o mais fácil de identificarmos, né? Porque ele vai trazer uma ordem, um pedido, uma proibição, um conselho ou uma súplica. Então, ele vai ser mais determinante, né? O imperativo, ele já traz ali informações mais claras para que nós possamos identificar, né? Então, ele já vai trazer lá, no caso, cale-se, obedeça, faça, né? É mais objetivo. Então, conseguimos identificar com mais clareza. Então, dentro da língua portuguesa, é isso que eles mais cobram de vocês. E tudo correlacionado com os textos, tá? Então, eles podem colocar um ou dois textos e aí trazer essas questões relacionadas às classes gramaticais, à ortografia, mas tudo com base no texto que está sendo explorado. Uma outra dica que eu dou para vocês também, a depender do tamanho do texto que eles apresentem, vocês, ao iniciarem a leitura do texto, vão colocando os números das linhas, né? Numerando as linhas, linha 1, 2, 3, 4, porque às vezes vem alguma questão assim, no termo sublinhado na linha 20 do texto, e aí até você contar aquelas linhas novamente, você já perdeu um tempo, porque nós precisamos lembrar que vocês estão fazendo ali a prova de vocês com calma, com tranquilidade, mas vocês têm um tempo para realizar essa prova. Então, a gente precisa também fazer essa gestão de tempo, né? E se você já tiver ali no momento que estiver fazendo a primeira leitura, você já numerar, quando falar, procure, né, de acordo com o termo sublinhado na linha 20, ao invés de contar naquele momento, você só puxa ali a linha 20 e você já consegue identificar ali, porque você já numerou anteriormente. Então, é uma dica importante e que funciona, tá? Raciocínio lógico. No raciocínio lógico, normalmente, eles enfatizam a questão dos conjuntos, união e intersecção, porcentagem, 4 operações fundamentais, a lógica matemática e a estimativa e a resolução de problemas. Dentre esses itens aqui, o que está se apresentando mais nas provas de concurso é a resolução de problemas através da lógica matemática. E a lógica matemática não tem uma fórmula, não tem nada que a gente possa
trazer aqui de macete, de dica, já diz, lógica, é ir pela possibilidade, né? A estimativa também, é você ir pelo que você vai analisando, né? Então, não tem ali, na lógica matemática, muitas vezes você não vai nem se utilizar das 4 operações, né? Você vai ir pela dedução, pelas informações que vão sendo trazidas e pelas alternativas que vão sendo apresentadas, você vai realizando exclusões e vai encontrando o resultado. Tá? As 4 operações fundamentais são aquelas, né, que conhecemos aí desde o início também da nossa vida acadêmica: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. A questão da resolução de problemas, como eu já falei para vocês, muito está sendo cobrado através da lógica matemática e da estimativa, né? Também aí eles já relacionam com a questão de conjuntos, né? Às vezes eles colocam aquele tipo de atividade como se fosse uma análise combinatória, né? Na resolução de problemas. Temos lá um conjunto com 4 modelos de calças e 3 modelos de blusas. Quantos pares podemos formar com estes 2 conjuntos? Aí você vai pela estimativa, você vai pela lógica, você vai fazendo a relação entre um elemento e outro do conjunto para que você possa chegar à conclusão. Então, aqui na questão do raciocínio lógico também eles fazem muito essa relação de um conteúdo com o outro, tá? E a questão da porcentagem é aquela porcentagem simples, né, onde nós estudamos aí nas aulas, que eles acreditam que o profissional da educação precisa ter esse domínio para que possa aí fazer o cálculo do índice de aprovação dos estudantes, do índice de estudantes faltantes, por isso que eles fazem essa cobrança. Mas é aquela questão da porcentagem bem simples, conforme eu dei uma analisada ali nas provas da Univida de outros concursos e de outros municípios. Porque, como falei para vocês, aqui na nossa região, essa banca vem a ser uma novidade. Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais a nível de Brasil e de mundo, o importante é o foco nas situações climáticas, principalmente, porque é algo que está mais em voga atualmente, né? Nós estamos vendo aí as enchentes, essa mudança, né, de temperatura, esse aquecimento muito grande que nós estamos tendo. Então, provavelmente, eles venham a trazer questões, sim, sobre situações climáticas, e aqui não tem como nós estudarmos sobre esse conteúdo. Na verdade, é estarmos atentos aí, né, aos noticiários, às informações que são constantes dentro da sociedade sobre a questão das situações climáticas, a questão do aquecimento global, dessa mudança, né, aí de temperatura muito grande, por conta do quê? Por conta do desequilíbrio ambiental. Então, nós só precisamos ter a consciência de que esta modificação climática, ela advém do desequilíbrio ambiental. Também é importante a questão das guerras e conflitos mundiais, né, que ainda nós estamos percebendo aí nos noticiários, então também eles podem trazer algo relativo a isso. E a especificidade maior será sobre o município de Quatro Barras em si. E nós precisamos, então, dentro desta questão, focar em alguns pontos importantes, que são ali a história do município de Quatro Barras, né? A história, a gente diz ali, a questão do nome, por que tem esse nome, se ela foi emancipada, se essa região já era pertencente, né, a algum outro local. E aonde que eu digo para vocês
que vocês precisam ter isso como base? Eu sei que nós, quando colocamos na internet, já nos aparece ali o site da Wikipédia, né? Só que o site da Wikipédia, às vezes, ele traz algumas divergências com o que está expressamente no site da prefeitura. E o que eu digo para vocês? É melhor seguirmos o que está no site da prefeitura, porque num caso de solicitação de recurso, nós contestaremos a partir das informações colocadas por eles. E aí não há possibilidade deles negarem esse recurso, porque a informação foi dada no site oficial da prefeitura. Se estiver errado, foram eles que colocaram essa informação erroneamente. Agora, se nós tirarmos de um outro site, ainda eles podem alegar que não é um site oficial, não é nada da prefeitura, e podem indeferir o recurso. Então, é importante que a gente possa ter como base, né, o site da própria prefeitura, para que a gente não venha aí a ter nenhum problema. Então, eu até deixei para quem fez o preparatório comigo exatamente o link desse site para ter como base, tá? E vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre aí a história do município de Quatro Barras. Então, o município de Quatro Barras, ele foi emancipado. Quando nós falamos emancipado, é porque ele era pertencente a outro município antes dessa emancipação, né? Então, anterior a 9 de novembro de 1961, que foi a data de emancipação do município de Quatro Barras e também é considerado o aniversário da cidade, então já são pontos importantes, eles podem perguntar a data da emancipação ou a data do aniversário. Antes desta emancipação, em 9 de novembro de 1961, Quatro Barras fazia parte de Curitiba, Campina Grande do Sul. Só um minutinho que eu vou aceitar mais uma colega aqui. Então, como eu estava falando, né, fazia parte aí dos municípios de Campina Grande, Curitiba e também do município de Piraquara, certo? Então, ela não era, Quatro Barras não era um território específico antes de 9 de novembro de 61. Fazia parte destes municípios. E com a lei 4.338 do ano de 61, que houve essa emancipação, tá? E foi oficialmente, então, criado o município de Quatro Barras. Por que Quatro Barras recebe esse nome? Por que é chamado Quatro Barras? Porque a cidade, ou seja, o território, ele se refere ali às barras de quatro rios, que vem a ser o rio Canguiri, Timbu, Bracajuvava e Capitanduva. Então, é quatro barras, porque eles querem correlacionar as barras ali, as lateralidades desses quatro rios, tá? Segundo o site da prefeitura, a área do município de Quatro Barras é de 169,47 quilômetros quadrados. E o município é composto por 37 bairros, tendo aproximadamente 22 mil habitantes. Quando eu abri o Wikipédia já traz um número de 24 mil e poucos habitantes, tá? Eu, como falei para vocês, é melhor termos como base aqui o site da prefeitura, que traz 22 mil habitantes, porque aí podemos contestá-los, porque é
um site, né, ali oficial, então eles deveriam ter atualizado essa informação, tá? E quais são as etnias predominantes do território de Quatro Barras, do município de Quatro Barras? As etnias predominantes são de italianos, portugueses, poloneses e alemães. Essa é a predominância da cultura, né, do município de Quatro Barras. Quatro Barras é considerado um dos 29 municípios que compõem a região metropolitana de Curitiba. E qual é a economia, né? O que predomina dentro da parte econômica no município de Quatro Barras? O que predomina é a questão da indústria, tá? Eles também ali chamam de indústria limpa. Por quê? Porque a cidade está localizada em uma área de preservação ambiental. Então, eles se preocupam com esse trabalho econômico industrial, tendo ele intitulado como indústria limpa por conta desta questão da preservação, tá? E a atividade industrial de maior escala vem a ser as fábricas do ramo automotivo. Tá? Então, a principal atividade industrial, econômica é a indústria focada no ramo automotivo. Tá? Mas não esquecendo desta questão da preservação ambiental. Outras atividades que se destacam também são a questão de serviços e turismo, mas o foco principal é o industrial, certo? Uma outra questão também importante é saber o clima deste município, tá? O clima é considerado clima subtropical, é aquele clima que seria, né? Mas nós sabemos que hoje, por conta dos impactos climáticos, ele está diferenciado, mas é considerado como clima subtropical, aquele clima com temperatura amena, né, com ali um pouco de umidade, com chuvas ali controladas, né? Como eu falei para vocês, nós sabemos que hoje está diferente essa questão, mas ainda é considerado dentro deste clima, tá? E uma outra questão também importante são os municípios limítrofes, né? Aqueles municípios que fazem limite com Quatro Barras. Então, nós temos os municípios de Piraquara, Pinhais, Colombo, Campina Grande do Sul e Morretes. Estes são os municípios que fazem limite com o município de Quatro Barras. E a distância de Quatro Barras até a capital, né, que seria Curitiba, é de 25 quilômetros. Isso também é importante, porque eles podem colocar aí como uma curiosidade, né? O aniversário do município eu já trouxe para vocês, né? 9 de novembro de 1961. A economia também, o número de habitantes, e nós temos também que focar ali, né, no prefeito atual, né? O prefeito aqui, o primeiro prefeito, não está sendo tão cobrado ultimamente. Então, o prefeito atual, segundo informações ali, temos Loreno Tolardo, né, que tem ali a vigência do seu mandato de 2025 a 2028. Jéssica, você precisa falar? Jéssica? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. E o primeiro prefeito
de 4 barras que nós temos a informação aí, né, retirada de sites, foi Francisco Castellano Neto. Nós temos 2 ali que eles colocam como os primeiros, né? Aníbal Borba Cordeiro e Francisco Castellano Neto, que também foi empossado em uma sessão solene, tá? Agora, vamos para os conhecimentos específicos da área de professor. A primeira coisa, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96. Por que, primeiramente, ela? Porque esta é a legislação que rege todo o sistema educacional brasileiro. Então, a partir dela, são tiradas todas as diretrizes para o ensino. E o que é importante aqui? É importante focarmos, né, que essa lei, a Lei de Diretrizes e Bases, ela vai definir a educação como um dever do Estado e da família. Então, precisa caminhar junto, né? Família e Estado. E quando nós falamos Estado, nós estamos querendo correlacionar, sim, a parte governamental, as instituições de ensino e os profissionais que dela fazem parte, para então se unirem com a família e conseguirem ali a efetivação da educação que está, né, que está nas legislações, que está ali sendo como obrigatório, principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Constituição Federal de 1988, né, que temos ali a obrigatoriedade da educação. Dentro da LDB também precisamos ter como foco o seu artigo 1º. Por que o seu artigo 1º? Porque o artigo 1º, ele traz a contextualização desta legislação. Ele nos diz o que vem a ser educação, né? Dentro da LDB, porque nós temos diversos conceitos de educação, mas nós precisamos aqui focar dentro desta legislação em específico. Então, o artigo 1º, ele nos diz que a educação é um processo formativo, ou seja, vai estar formando um indivíduo em todo o decorrer da sua vida, né? Ao longo da sua vida. E esse processo formativo, ele não vai se dar apenas no ambiente escolar. Olha uma coisa que vocês precisam tomar cuidado. A LDB, ela traz as diretrizes para o âmbito, para a educação no âmbito escolar. Mas, dentro da LDB, no artigo 1º, nós vemos que eles trazem a informação de que a educação, ela vai se dar em diferentes contextos, em diferentes espaços. Então, vocês também precisam ficar atentos a isso, né? Essa lei, ela direciona a educação no âmbito escolar, mas ela traz em seu artigo 1º que a educação é um processo formativo que se dá em diferentes contextos, que se dá em diferentes espaços. A educação não vai acontecer apenas na escola, ela vai acontecer na família, no trabalho, em movimentos sociais, em manifestações culturais, e a escola vai fazer o quê? A escola, ela vai fortalecer todo esse aprendizado que acontece em espaços não formais, porque nós sabemos que a educação, então, ela se dará nos espaços formais e nos espaços informais. Espaços formais, as instituições de ensino, espaços não formais, todos os outros lugares que os indivíduos estão inseridos, tá? Outra parte importante da LDB para o concurso de vocês
são os princípios e fins da educação, né? Nós sabemos que lá a LDB, ela traz o seu capítulo dos princípios e fins da educação nacional. E vocês precisam saber, né, estes princípios e estes fins, porque eles podem colocar lá na prova para que vocês assinalem as alternativas a alternativa, né, que traz dentro de sua sequência princípios da educação nacional. E vocês precisam saber quais são, né? Então, os princípios da LDB: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Outro princípio: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, esse normalmente aparece, né, por conta da diversidade que nós temos hoje dentro da escola. Valorização do profissional da educação escolar. Gestão democrática do ensino público, e eu bato mais uma vez aqui na tecla: gestão democrática do ensino público. Se não estiver escrito ensino público, a alternativa está incorreta, tá? Aqui, no caso, não vai entrar aquela questão da interpretação que eu falei para vocês, porque aqui é uma legislação, ela precisa estar na sua integralidade. Outro princípio é a valorização da experiência extraescolar, ou seja, aquilo que nós falamos anteriormente ali, né, há pouco, o que o indivíduo traz da sua educação não formal, o que ele traz de outros conceitos, né, o que ele traz de outros espaços. Isabel, isso está lá no slide da nossa aula de LDB, tá? Não está aqui nesse slide do aulão, porque aqui são tópicos que eu estou trazendo para as informações. Mas, durante, né, a aula da LDB, eu disponibilizei a aula e disponibilizei a parte escrita. Também um outro princípio é a consideração da diversidade étnico-racial e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, esses são os princípios, da onde a educação vai partir. E nós temos os fins da educação, ou seja, o que ela precisa alcançar a partir destes princípios. Então, ela precisa desenvolver uma formação indispensável para o exercício da cidadania, ou seja, para que o indivíduo possa conviver em sociedade de maneira autônoma. Também precisa fornecer meios para que esse indivíduo progrida no seu trabalho e em estudos posteriores, ou seja, ele tem que, né, ter apropriação do que é oferecido para ele, para que ele possa, então, dar continuidade aos estudos e também para que ele possa se colocar no mercado de trabalho, prepará-lo para o exercício da cidadania, correlacionando ali com um dos princípios, e qualificá-lo para o trabalho, tá? E uma outra questão bem importante também, que nós temos sempre lá no início da legislação, é de que a LDB, ela é inspirada, né, nos princípios de solidariedade e liberdade humana, né, onde esse indivíduo, a partir de todo o seu desenvolvimento, ele precisa, né, ter ali o espírito de liberdade, de autonomia e de solidariedade, né, de empatia. Só precisamos cuidar que quando falamos de liberdade, não quer dizer que a liberdade vai permitir fazer de tudo, né? É liberdade, não é libertinagem, né? A liberdade, a tua liberdade vai até o limite da minha liberdade. Então, a gente tem que ter essa questão de que, mesmo diante da liberdade, nós temos regras a serem seguidas. A Base Nacional Comum Curricular. Base Nacional Comum Curricular é algo que nós estamos aí, na verdade,
carecas de saber, né? Isso daí é algo que está nos guiando dentro das propostas educacionais de hoje. Então, nós sabemos que a Base Nacional Comum Curricular, ela nos traz o quê? Ela nos traz ali as habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas pelos indivíduos em determinadas etapas do seu processo acadêmico, né? Sabemos que existe uma diferença entre a base da educação infantil, a base do fundamental, anos iniciais, anos finais, e a base do ensino médio. Cada uma tem a sua especificidade. A Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil tem como embasamento, né, ali as interações e brincadeiras, ou seja, todo o trabalho precisa ser baseado através do lúdico e da interação com os pares e com o outro. Quando falamos com os pares, estamos querendo dizer uma criança interagindo, se relacionando com a outra. Quando falamos desta interação com os pares, nós já queremos colocar a interação com adultos, com pessoas com idade superior à sua, né? Sabemos também que a base da educação infantil, ela está dividida ali em campos de experiência, são 5 campos de experiência que vocês aí também já estão carecas de saber quais são, e cada campo de experiência também está ali dividido, né, diante das faixas etárias, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, e aí dentro de cada faixa etária, nós encontramos os objetivos de aprendizagem ali a serem desenvolvidos em cada faixa etária. Já no ensino fundamental, nós não trabalhamos com os campos de experiência, nós trabalhamos com as áreas do conhecimento, né? Que nós temos ali daí a linguagem, a matemática, e dentro destas áreas do conhecimento, nós temos os componentes curriculares, e cada componente curricular também trará o seu objetivo de aprendizagem, o objetivo que será desenvolvido no transcorrer de cada etapa e de cada ano que corresponde essa etapa, né? Que temos a etapa do fundamental, anos iniciais e finais, e os anos dentro de cada um. Tá? Concepções de educação infantil e ensino fundamental. Currículo. O currículo, ele nada mais vai estar baseado na BNCC. Todos os currículos, né, as propostas curriculares dos municípios, elas seguem o referencial curricular do Paraná, que teve como base a BNCC. Né? Não pode se fugir disso. Então, sabendo a BNCC, você sabe a parte curricular de cada município. Lembrando sempre que os currículos hoje, eles têm um caráter integrado, aonde não trabalhamos mais com temáticas soltas, com propostas soltas, mas sim sempre relacionamos ali o que estamos trabalhando dentro da língua portuguesa, com a matemática, com a história, com a geografia e assim por diante. E dentro da educação infantil, esta questão curricular, ela também vai estar relacionada, por quê? Ela vai estar ainda mais relacionada, porque na educação infantil você não consegue trabalhar um campo de experiência por vez com as crianças. Você sempre vai estar trabalhando mais de um campo de experiência diante de uma proposta, né? Um exemplo aqui no caso de trabalhar de maneira integrada o currículo, eu vou trazer para vocês o que vai acontecer com os meus alunos agora, essa semana, para vocês entenderem. Eu fui convidada dentro da Prefeitura de Curitiba, mas os sistemas, eles trabalham juntos, até porque essa semana os prefeitos das regiões metropolitanas estiveram junto do prefeito Eduardo Pimentel, fazendo ali uma aliança para trabalho, né? Então, por isso que eu só vou trazer o exemplo curricular aqui para vocês. Então, vejam bem, eu fui convidada
para participar de uma aula de campo com os meus alunos para a abertura do carnaval, né? A abertura do carnaval de Curitiba. Diante disso, eu não poderia ir apenas na segunda-feira participar com eles deste grito de carnaval e chegar e começar um trabalho totalmente alheio a essa temática. Então, o que eu fiz? Eu planejei uma sequência didática, uma sequência de atividades, olha lá, uma sequência de atividades, não vou trabalhar propostas soltas, né? Vamos trabalhar ali tudo elencado. Eu preparei uma sequência de atividades para trabalhar a temática carnaval dentro da língua portuguesa, da história, da geografia e da matemática, que são os componentes que são atribuídos a mim. Então, o que eu vou trabalhar com eles? Em história, eu vou trabalhar com eles a origem do carnaval e como ali aparece o carnaval nos dias de hoje em Curitiba. Em geografia, eu vou trabalhar com eles a diferença das festas de carnaval nas diferentes regiões do país, em algumas regiões, né? Como que acontece em Curitiba, como que acontece lá no Nordeste e assim por diante. Em matemática, eu vou trabalhar com eles a questão de situações, problemas envolvendo pontuações das escolas de samba, como que é feito o cálculo das pontuações ali das escolas de samba, é para uma turma de terceiro ano, tá? E em língua portuguesa, eu vou trabalhar com eles a questão de interpretação e compreensão textual a partir do tema folia ou sossego, um tema que a gente vai discutir a questão que algumas pessoas preferem se divertir e outras pessoas preferem a calmaria. Então, vocês vejam que eu fiz a integração do currículo. Eu peguei a temática que eu precisava trabalhar e trouxe as atividades referentes ali, pegando lá no currículo os objetivos a serem trabalhados, né? Então, matemática vai trabalhar a questão das operações matemáticas, onde eles vão precisar fazer os cálculos para chegar à conclusão de como são feitas as pontuações, lembrando que sempre tem aquela questão da eliminação da maior nota, da menor nota, sabe? Então, pegando os objetivos do currículo, eu trouxe essa integração para montagem dessa proposta. Então, quando falamos em currículo integrado, é fazer esse trabalho, colocar uma sequência de atividades integrando todos os componentes curriculares. Isso na educação infantil se torna mais fácil, né? Porque você pega uma temática ali e você consegue trabalhar vários campos de experiência, né? Você trabalha o eu, o outro e o nós a partir do momento que você identifica como acontece, vamos dizer ali, a comemoração do carnaval no município, né, de origem desse estudante. Aí você consegue trabalhar questão ali de traços, sons, cores e formas, você trabalhar com eles marchinhas de carnaval, então você já se torna mais fácil do que na educação, no ensino fundamental. Mas é esse o movimento que deve ser feito quando falamos em currículo integrado, tá? E diante de tudo isso, qual é a função da escola, a função do professor e o papel do aluno, né? Então, a função da escola é contextualizar a aprendizagem do estudante, né? É permitir a ele uma aprendizagem significativa. E quando falamos de aprendizagem significativa, precisamos lembrar que ela precisa estar de acordo com o contexto desse estudante. Então, você vai trabalhar de acordo com o que acontece dentro do município. Por isso, até esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, né? Contextualizar como acontecem as festas de carnaval em Curitiba. Não adianta eu ficar mostrando para eles só o carnaval lá do Rio de Janeiro, o carnaval lá do Nordeste, eles precisam saber como acontece o carnaval em Curitiba, né? Porque é dentro do contexto deles. O papel do professor. O papel do professor é de mediador, de incentivador, de estimulador, né? O professor, ele vai mostrar o caminho
para que esse indivíduo construa o seu conhecimento, construa a sua aprendizagem. E quando esse estudante ele constrói a sua aprendizagem, ela está se tornando significativa, porque ele está aprendendo, não está apenas recebendo as informações. O papel do aluno. O papel do aluno deve ser sempre de protagonista, né? O aluno, ele é o centro do processo ensino-aprendizagem. Tudo tem que girar em torno dele, ou seja, partir dele, né? Senão, nós estaremos indo contrários à questão da construção do conhecimento. Porque se não partir do aluno, nós estaremos fazendo o quê? Transmitindo conhecimento. E não é através da transmissão que se aprende, mas sim a partir da construção, de colocar a mão na massa, de agir diante daquelas propostas. E a avaliação? A avaliação, ela é formativa, processual e contínua, né? Formativa, porque ela vai formar aquele conceito, ela vai formar aquela aprendizagem. Ela é processual, porque ela vai acontecer de momento a momento, né? E ela é contínua por quê? Porque do momento que o seu estudante, que a sua criança, ela entra na sala de aula, você já começa a avaliar. E o avaliar é o observar, né? Quando qualquer coisinha que a criança está fazendo, você está observando, você está avaliando, né? Você está verificando o desenvolvimento desta criança, deste estudante. E o avaliar hoje tem esse conceito de observar o desenvolvimento. Não é de mensurar uma quantidade, né? A nossa avaliação, ela precisa ser qualitativa e não quantitativa. Nós não devemos nos preocupar com a quantidade, e sim com a qualidade da aprendizagem, com o desenvolvimento desse nosso estudante. Por isso que os documentos hoje avaliativos, né, que nós entregamos para as famílias, são documentos que trazem ali o percurso da aprendizagem deste estudante, desta criança, vai trazendo o desenvolvimento desta aprendizagem, né? E nós nos utilizamos de diferentes instrumentos para analisarmos, né? Portfólios, as provas objetivas comuns, as provas discursivas, seminários, debates, discussões, simples conversas, jogos, brincadeiras, todos esses recursos, eles são instrumentos avaliativos, porque cada parte da proposta que a criança estiver realizando, você consegue fazer a observação dela, né? Às vezes até no momento ali do recreio, você passou pelaquela criança, você observou uma ação dela, você já está analisando e realizando uma avaliação, ou seja, observando o desenvolvimento dessa criança. E o processo avaliativo hoje também, ele tem a característica de não avaliar somente o desenvolvimento das crianças e dos estudantes, mas também todo o processo ensino-aprendizagem, também avaliar e trazer melhorias para a prática do profissional, né? E quando eu falo isso é por quê? Porque você, diante ali de uma atividade, de uma proposta que você está fazendo, se você viu que ela não foi bem desenvolvida pela turma, você já consegue trazer uma nova proposta, aperfeiçoar aquilo que você está fazendo, para que o seu trabalho seja ainda melhor, tenha ainda mais qualidade. Organização do trabalho pedagógico, gestão de sala de aula. Quando nós falamos da organização do trabalho pedagógico e da gestão de sala de aula, nós precisamos lembrar da importância do planejamento e da importância de seguir o projeto político-pedagógico da escola. O projeto político-pedagógico da escola é um documento que traz todas as orientações, determinações e o regimento daquela escola. Então, você, professor, precisa trabalhar de acordo com este documento. E para que você possa organizar o trabalho pedagógico especificamente dentro de sala de aula, você precisa do quê? Do planejamento
e do plano de aula. Você não pode ir pelo improviso. Você tem que ter ali o seu plano de aula, os objetivos que você quer alcançar, as habilidades que você vai desenvolver, o tempo que você vai utilizar para aquela proposta, os recursos, as estratégias que serão utilizadas para que você possa realmente alcançar os objetivos propostos. Porque se você chegar num improviso, você não vai ter o domínio e não vai chegar ao objetivo propriamente dito. A questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acredito que apareçam poucas questões, né? Eu acho que eles vão focar mais nos conhecimentos específicos, propriamente dito, né? E ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, algo importante a se saber é quem é criança e quem é adolescente pelo Estatuto, e também a questão das negligências, né? O que a negligência pode levar ali, né? Que nós, profissionais da educação, nós não podemos deixar de comunicar aos órgãos competentes as questões de que nós observamos, né, ou temos suspeita referentes a castigo, a agressão física, porque senão nós estaremos sendo negligentes e também sofreremos penalidades. Não acredito que eles cobrarão de vocês esses períodos de detenção, qual é a penalidade, qual é a punição. Isso quem cobra mais é o Estado, não as prefeituras, tá? O Plano Nacional de Educação muito me espantou eles terem colocado no edital, porque ele teve sua validade vencida. Ele venceu em 2024, né? A vigência dos Planos Nacionais de Educação, ela é decenal, ela é de 10 anos. Então, venceu ano passado, muito me causou aí um espanto eles cobrarem algo que está obsoleto, mas, né, foi preciso trabalharmos sobre ele. E aqui, infelizmente, não há o que se fazer, né? Precisa-se ter ali a ideia de todas as metas que deveriam ter sido alcançadas com este plano. E nós sabemos que a grande maioria não foi. Então, provavelmente, a grande parte dessas metas estejam novamente neste novo Plano Nacional de Educação. Então, aqui nós não podemos fugir de nada, né? Vocês precisam saber as metas que estavam dispostas ali no Plano Nacional de Educação. E as teorias e concepções pedagógicas são aquelas que nós comumente conhecemos, e as mais cobradas ali são a tradicional, que traz para nós, né, aquela questão da transmissão de conhecimento, onde o estudante, ele era um mero receptor de informações e o professor era o detentor do conhecimento. O professor falava, o estudante precisava assimilar daquela mesma forma e reproduzir. Não poderia ter a questão da reflexão, da criticidade. E o enfoque de hoje já é da pedagogia histórico-crítica, né? Aquela pedagogia que permite a criticidade, a reflexão, onde o estudante traz os preconceitos, porque já diz histórico-crítica, histórico, o que vem, né, de outros tempos, o que vem de fora, então ele traz os preconceitos e faz a crítica, faz a reflexão. E dentro da pedagogia histórico-crítica é que nós trabalhamos a questão da contextualização, né? Trabalhamos de acordo com o ambiente, o local que esse estudante está inserido. Então, o enfoque hoje é na pedagogia histórico-crítica. Todos os sistemas de ensino trabalham dentro desta tendência pedagógica. Pessoal, então era isso que eu tinha para deixar para vocês como revisão para a prova de amanhã. Agradeço a todos vocês pela participação. Desejo que vocês tenham um grande êxito na prova, que vocês alcancem o objetivo de vocês. E lembrem-se, pessoal, nunca desistam, né?
A gente sabe que, às vezes, a gente não consegue ser aprovado naquele concurso público, mas não é porque você não foi aprovado naquele concurso que você vai desistir de prestar outros. Às vezes não era aquilo que estava preparado para vocês, né? Eu gosto sempre de colocar essa frase aqui. Eu não sei a religião de cada um de vocês, mas eu, né, tenho a minha crença e coloco que nós temos planos. Deus, ele tem propósitos. Ele nos abre o caminho. A gente vai e tenta, mas às vezes não era aquilo que ele tinha preparado para nós. Então ele tem algo melhor. Eu desejo para vocês aí grande êxito na prova de amanhã, mas nunca, o que eu sempre falo, nunca meçam o profissional que vocês são ou o conhecimento de vocês por uma prova de conhecimento de concurso público, porque existe muita coisa envolvida aí, né, numa prova de concurso. Tem o lado emocional, psicológico, tem a questão ali do tempo, né, que acaba pressionando vocês. Então, sempre se valorizem. Vão lá, né? Vão confiantes, vão sabedores de que vocês deram o máximo de vocês, vocês se dedicaram, vocês estudaram, vocês se prepararam, vocês estão prontos. Agora, o restante fica a cargo aí desta avaliação e do que Deus tem preparado para vocês, né? Nunca meçam quem vocês são por esses resultados. Isso não mede a capacidade, o conhecimento e o profissionalismo de ninguém, tá bom? Um abraço para todos vocês. Agora eu vou abrir aqui para se tiver alguns questionamentos, tá? Eu só vou parar a gravação para que daí a gente possa conversar aqui.